Bom dia a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Mais um culto virtual. Vamos lá, pessoal. O importante é a gente estar meditando e sempre crescendo na palavra do Senhor. Hoje vamos estudar a parábola do bom samaritano. É uma parábola bem conhecida, mas sempre lembrando, hoje está difícil sair, né? Parábolas eram histórias que Jesus inventava para contar uma grande verdade. Então, toda parábola é isso, uma história criada por Jesus, que é o mestre dos mestres, e para contar uma grande verdade, o que realmente ele queria dizer. Então vamos lá. Lucas capítulo 10, versículos 25 em diante. Vamos meditar nessa palavra para vocês verem como Jesus, em qualquer pergunta que faziam, quer sempre ir ao fundo, que é a questão da salvação da nossa alma. Lucas 10, 25. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Então, pessoal, aqui está dizendo que esse perito era um mestre na lei, ele era um mestre mesmo, dá para ver que ele entendia muito, mas a intenção dele não era das melhores, era pôr Jesus à prova, tá? Mas fez a pergunta mais certa que um ser humano pode fazer, ou seja, a morte é uma certeza, então o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna, se é essa vida que realmente nos interessa, tá? Porque essa vida aqui é passageira, ainda mais nos tempos que a gente está de coronavírus aí, que a gente não sabe o que pode acontecer, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Interessante que ao ler essa pergunta aqui, eu me lembrei de uma vez de uma entrevista de um cantor de rock, não sei se vocês conhecem, Bob Dylan, tá? Muito famoso, e na época lá nos anos 70, a maioria não conhece. Um repórter perguntou para ele assim, tá, todos esses discos, todo esse sucesso da crítica, que ele estava crescendo muito assim, porque todo mundo gostava dele, vendendo discos de ouro na época, né? Como é que você se sente em relação a tudo isso? E esse cantor aí, o Bob Dylan, falou para ele: amigo, nada disso vai me levar para o céu, tá? Então eu achei uma resposta muito, muito sábia da parte dele. Tá, tem disco de ouro, disco disso, crítica aqui, que tá, muito bom, muito, mas não, nada disso, eu não vou chegar no céu pelos discos de ouro que eu tenho, pela crítica positiva que eu tenho. A questão mais importante eu não consegui resolver ainda. Então é bom a gente aí dar mais peso para isso que esse mestre da lei falou aqui. O que eu faço para herdar a vida eterna? Pergunta certa para a pessoa certa, porque Jesus é o mestre dos mestres. Lucas aí 26, né? Vamos seguir aqui, a gente está em Lucas 10, 26. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Então, por que Jesus faz essa pergunta? Porque a gente viu que a lei, se a gente olha a lei só para ser obedecida e desobedecida, como se fosse um manual de obediência e desobediência, não leva a lugar nenhum. Isso daí não vai salvar ninguém. Agora, se a gente entende que a lei foi feita para formar pessoas que nem Jesus, aí a gente entendeu o propósito da lei e isso pode nos salvar sim, tá? A lei foi escrita para formar pessoas justas na sua essência, que querem um mundo melhor e que no final formem pessoas que nem a Jesus, cujo final do final é amar a Deus e ao próximo de todo o coração. Esse é o final da lei, é isso que a lei queria formar a cada ser humano. No momento que eu entendo que eu preciso amar a Deus e ao meu próximo de todo o coração, eu estou salvo. E se eu passo a viver a partir disso, a minha vida é digna de salvação, porque eu entendi o propósito da lei. Agora, olha como esse mestre da lei era inteligente, porque ele responde assim, ó, versículo 27. Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Perfeita resposta. Era isso que a lei queria formar. Pessoas que entendessem que Deus tem que estar acima de tudo e sobre todas as coisas, e a nossa vida aqui primeiro tem que ser para adorar Ele com tudo que a gente é, com toda a nossa força, entendimento, mas também eu preciso amar o próximo como a mim mesmo. Que no momento que todo mundo ama a Deus e ao próximo como a si mesmo, não precisa
lei mais humana, não precisa prisão, não precisa mais nada disso, tá? A vida vai ser um paraíso porque todo mundo entendeu que precisa amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. E aí disse Jesus para ele assim: olha, você respondeu corretamente. Então, faça isso que você vai viver aqui e se morrer vai viver eternamente, porque é esse tipo de pessoa que Deus quis formar desde o início, que amasse a Ele de todo o coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e também ao próximo como a si mesmo. Tá, perfeita resposta, tá tudo certinho, mas daí vem o versículo 29. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Tá, então, aqui a gente já não sabe se esse mestre da lei queria realmente saber alguma coisa, ou se ele só estava querendo pôr Jesus à prova, enrolar Jesus, porque ele tinha a resposta certa, tá? Amar a Deus é o próximo. Jesus falou: amigo, é isso aí, faz isso que você vai viver eternamente, porque eu estou vindo aqui para mostrar isso para a humanidade. Eu estou vindo aqui para amar a Deus e amar o próximo a ponto de morrer por ele numa cruz. Esse é o objetivo de tudo, entende isso e tu vai viver eternamente. Mas ele, quem é o meu próximo? Aí Jesus, aí vem a sabedoria de Jesus, ele vai dar uma resposta agora que vai mostrar o que não salva uma pessoa, o que os fariseus e os mestres da lei estavam achando que salvava, mas que não salva, e o que realmente deve nos salvar, o que realmente vai nos salvar. Aí Jesus fala assim, ele conta uma parábola, já que o mestre da lei queria aprender, então, amigo, agora tu vai entender. Em resposta, versículo 30, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e foram, deixando-o quase morto. Pessoal, esse homem espancado e quase morto é o mundo que a gente vive, tá bom? Pode representar esse homem aqui como o mundo que a gente vive. O mundo do jeito que está é um homem, um ser humano espancado e morto. O mundo está se acabando, porque tem pessoas que infelizmente querem só se dar bem, querem só saquear, acham que estão no mundo aqui só para se dar bem, vieram para aproveitar a vida, curtir, e aí não estão nem aí com a natureza, com os outros, com o próximo, e o que puder roubar eles roubam mesmo, saquear eles saqueiam, enganar eles enganam e deixam o mundo do jeito que está. Basta olhar o nosso mundo aí para ver que está que nem esse homem aqui quase morto. Aí a gente está falando de tudo, em área espiritual, emocional, ética, moral, a natureza se acabando, tudo. Então estão destruindo a humanidade, estão destruindo o mundo. Por causa que algumas pessoas acham que eu me dando bem e o resto se dando mal, não estou nem aí. O importante é que eu me dê bem. Se eu tiver que roubar, enganar, matar, eu vou fazer. Esse homem quase morto é o mundo que a gente está. E as pessoas, a maioria infelizmente sofre abuso, trauma, engano, roubo por causa de alguns. Agora Jesus vai dizer uma coisa muito importante aqui, para dar uma resposta para aquele mestre da lei, para dizer o que uma pessoa salva tem que fazer, tá? O que uma pessoa digna de salvação, que merece ser salva, tem que fazer. Porque se eu quero ser salvo para a vida eterna, eu tenho que começar a mostrar ações aqui. Se eu não fizer nada aqui, o que adianta eu ir para o céu para destruir o céu também? Então não adianta, meu filho. Aí Jesus diz assim, aconteceu estar descendo, versículo 31, pela mesma estrada um sacerdote. Olha que interessante, porque Jesus não usa nenhuma palavra sem ter uma conotação. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Pessoal, sacerdote na época, na cultura judaica, para o mestre da lei, era a pessoa mais importante da sociedade. Era um sacerdote, era o símbolo da religião judaica, o sacerdote. Era o religioso na palavra mais profunda. Era a adoração do judeu, era ser um sacerdote, esse cara aí, meu Deus. Só que Jesus está dizendo assim, se eu tenho religião, mas eu não estou nem preocupado com o que está acontecendo no mundo e com as pessoas que estão sofrendo no mundo, se eu passo de lado por isso, o que adianta eu ser um religioso? Será que a minha religião vai me salvar? Religião não salva ninguém. Jesus não veio trazer religião.
Jesus veio mostrar o que uma pessoa digna de salvação tem que fazer pelo mundo. Então Jesus está dizendo assim para aquele mestre da lei: olha, o sacerdote viu aquele homem do jeito que estava e passou de lado. Tá? Então, religião não salva ninguém, é o que Jesus está dizendo aqui. Tu quer saber o que salva para aquele mestre da lei? A religião não vai te salvar. Aí versículo 32, e assim também um levita, preste atenção, olha as palavras que Jesus está usando. Quando chegou ao lugar, o viu e passou pelo outro lado, um levita. Pessoal, levita quem era? Era a tribo de Levi, responsável pela adoração da casa de Deus, pelo serviço espiritual da casa de Deus. Eram os adoradores, eram as pessoas espiritualizadas, né? Hoje tem muito essa questão de ser espiritual, ser místico. É isso, e eu sou, e eu vejo, eu quero ver anjo, eu quero ver... Jesus está dizendo assim: amigo, não adianta tu querer ver anjo se tu vê uma criança passando fome na rua e passa de lado. O que adianta ver anjo, amigo? Tu está vendo ali o que precisa ser feito e não está fazendo. O que está acontecendo? Então Jesus está dizendo assim, olha aqui, espiritualidade, ser muito espiritual ou místico, ou não adianta nada isso daí. O que adianta tu ser tudo isso, ver alguém passando necessidade, ver o mundo do jeito que está e não querer fazer nada, passar de lado, né? Eu me dando bem, o mundo é que se rale, que se exploda. Não é assim. Jesus está dizendo, cara, não é religião que salva, não é espiritualidade que salva, tá? Até porque Deus não se impressiona com... os israelitas faziam tantas coisas lá, até aquele texto de Isaías, faziam jejum, que ficavam dias sem comer. Jesus dizia: o que adianta? O que adianta vocês ficar sem comer se tem gente passando fome aqui em Jerusalém, do lado de vocês? Presta atenção. Aí Jesus vai falar assim, olha só, mas um samaritano. O que é um samaritano? Ele falou do sacerdote, que era a religião que não fez nada. Ele falou do levita, que era o adorador que não fez nada. E agora ele vai usar o samaritano. Pessoal, deixa eu explicar um pouquinho para vocês. Samaritano, sabe o que é? Teve uma época que Jerusalém foi tomada por outros reinos, tá? Porque o povo de Israel não queria amar a Deus e ao próximo, detestava o próximo, e aí pagou as consequências disso. E aí Samaria era a região central de Jerusalém, de Israel. Era a região do meio Israel ali. Tinha a região do norte e tinha a região do sul, e Samaria estava no meio. Um rei, eu não me lembro agora, mas foi um dos caldeus, ou sei lá quem era, Babilônia, que tomou e falou assim: vamos pegar o nosso povo e vamos meter lá em Samaria, porque esses judeus são muito racistas, não gostam de ninguém, nós vamos entrar lá, e se eles não quiserem aceitar nossa cultura, a gente mata todo mundo, ou eles aceitam, ou vão ter que viver com a gente. E Israel, o povo que estava lá na Samária, para não morrer, acabou ficando com eles, eram escravos mesmo. E aí acabou que as judias começaram a se casar com os caldeus, os judeus se casar com as mulheres também. E aí houve um casamento misto ali, os judeus já não eram de Samaria mais aquela linhagem santa de Israel lá, começaram a se casar. E os caldeus começaram a trazer também imagens, adoração, um monte de coisa, e acabou se mesclando. Então, para um judeu, como mestre da lei, um fariseu, o samaritano era assim: cara, vocês são mesclados, são mestiços, vocês nem são mais judeu raiz que nem nós, porque vocês se casaram com outras aí, vocês adoram não só a Deus, vocês adoram outras coisas também, quer dizer, vocês são uma bagunça. Então o judeu desprezava um samaritano, eles nem conversavam, eles não podiam nem cumprimentar um samaritano, eles viam um samaritano e eles passavam de longe. E Jesus vai dizer que, olha quem que Jesus usa agora para falar, ele diz assim: mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Pessoal, o que Jesus está querendo dizer aqui, pessoal? Olha
Jesus vai dizer que um religioso, que era o sacerdote, passa de lado daquela pessoa necessitada, não dá bola. Um levita, um adorador, o espiritualizado também. E aí um samaritano que os judeus desprezavam, que isso daí nem povo é, gasta tempo, gasta dinheiro, gasta tudo que ele tinha para salvar aquela pessoa. Pessoal, a lição que Jesus está dizendo é que não é a religião que vai nos salvar, não é a nossa espiritualidade, mas o quanto a gente se preocupa em consertar o nosso mundo, o mundo do jeito que está. Tá bom? Vamos terminar aqui para poder concluir legal, mas diz assim, ó, versículo 36. Qual destes três, aí Jesus faz uma pergunta para aquele mestre da lei, qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E aí o mestre da lei, inteligente como era, porque de burro não tinha nada, aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vai e faça o mesmo. Quer ser salvo, amigo? Obedece à lei, ama a Deus, ama o próximo, mas não só de boca, não só de palavra, de fato e de verdade. Vai e faça o mesmo, aí tu vai ter uma vida salva. Pessoal, a conclusão que a gente chega aqui, é muito importante essa conclusão aqui, tá bom? Porque todo o Novo Testamento vai virar e girar em torno disso. A gente não é chamado para ser religioso, tá? Não é chamado para ser religioso, a não ser que a tua religião te leve a salvar o mundo e as pessoas que estão necessitadas. Agora, religião não salva, e nem a nossa. Não adianta dizer, eu sou da igreja Irmãos Menonitas do pastor Fábio, vai chegar no céu e vai falar isso, Deus vai dizer, e daí? E daí, amigo? Tá? Religião não salva, nem a nossa. Nunca falei que religião é salvar e não vai salvar mesmo. Espiritualidade, ser muito espiritual, se tu quer ser, glória a Deus, melhor do que ser um funkeiro, um pagodeiro, bem melhor ser espiritual. Mas só a espiritualidade não salva ninguém também, tá? Porque a espiritualidade só para se dar bem é uma espiritualidade vazia. A gente é chamado realmente para ter misericórdia do nosso mundo e das pessoas que estão sofrendo. Ah, pastor, então eu tenho que sair ajudando todo mundo agora, seria melhor. Mas também a gente tem que saber ajudar, tá bom? Não adianta se tu chegar para um pobre e der só comida para o pobre, tu tá criando mais pobreza, porque ele vai com a barriga vazia, barriga cheia, de repente fazer mais filho, em vez de ter um pobre, tu vai ter 10. Então, a gente tem que ter sabedoria até para ajudar os outros, porque senão tu tá atrapalhando a pessoa. Só dar comida para a pessoa não é o certo, não é isso que Deus quer. Agora, tá nesse mundo, vendo esse mundo quase morto em todos os sentidos, eu estou falando no sentido ético, espiritual, moral e tudo, e dizer assim, eu não estou nem aí, eu me dando bem, eu estou bem com a minha igrejinha, com a minha adoração, eu estou feliz, cuidado, porque não é essa vida que vai ser salva. A vida que vai ser salva, segundo Jesus, é aquela que diz assim, olha aqui, eu estou aqui para amar Deus com tudo que eu sou e conhecer esse Deus, amar o meu próximo, e se tiver que gastar tempo, esforço e dinheiro para tentar consertar esse mundo e deixar o mundo melhor para meus filhos e para meus netos, eu estou disposto. Se você entendeu essa mensagem e está disposto a fazer isso, você já é digno de salvação, não só agora, como para sempre. Esse tipo de vida que Jesus procura e esse tipo de pessoa que vai ser salva e vai viver na eternidade. Então, amado, ame a Deus com tudo que tu tem. Ame ao próximo, tendo sabedoria para amar e para ajudar. Mas não vamos se conformar do mundo do jeito que está. Se a gente está bem, glória a Deus. Mas não vamos ficar só em si mesmo, eu estou bem e o mundo que se exploda, não. O mundo está aí como aquele homem espancado. E cabe a mim e a você clamar sabedoria para Deus e ver o que podemos fazer. Essa vida é digna de salvação, tá bom? E foi isso que Jesus veio nos mostrar. Ele veio para amar a Deus acima de tudo, que era o que ele fazia, mas para amar o próximo. E mostrou isso como? Morrendo na cruz, dizendo aqui, ó, eu estou disposto a dar minha vida para ajudar os outros. Está disposto também? Então vem comigo, que é essa vida que vai ser salva eternamente. Que Deus abençoe, uma boa semana e em breve vamos estar juntos. Amém?